Olá, turma, tudo bem? Então vamos lá, passar para o nosso vídeo 16, no qual nós vamos começar a trabalhar a terceira parte da nossa peça, que é a parte na qual nós vamos desenvolver as teses. Bem, para falar de teses, nada melhor do que realmente, de fato, eu mostrar para vocês como elas aparecem lá no exercício da peça prático-profissional cobrada no exame de ordem. Então, para isso, eu peguei aqui e abri todos os 9 espelhos de prova. Na verdade, eu fiz até um pouco mais, abri logo direto no padrão de resposta definitivo, no qual a gente tem aqui o enunciado da peça prático-profissional, ou seja, a redação com todos os fatos que foram incluídos aqui pelo elaborador desse exercício e que vão fazer com que você, identificando e separando esses fatos, fazendo o processo de subsunção, ou seja, unindo esses fatos ao que dispõe a norma jurídica que é aplicável, ou então o entendimento consagrado pelos tribunais superiores para aquela situação fática, estabelecer, definir qual é o direito do reclamante. Lembrando bem, como a gente está aqui falando de reclamação trabalhista, a sua única posição possível na reclamação trabalhista é a de advogado do reclamante. Então, portanto, o que o organizador aqui do enunciado do exercício da peça prática profissional vai fazer é trazer um relato de fatos que você terá que identificar quais são os direitos que não foram cumpridos pelo reclamado, pelo empregador, em regra, né? Mas o reclamado pode ser o empregado, lembra disso? Mas em regra é o empregador. Então, quais são os direitos que não foram cumpridos pelo empregador? Explicar que esses direitos decorrem desses fatos com base no fundamento legal ou jurisprudencial aplicável àquele direito do reclamante. Vamos ver isso na prática aqui. Eu vou abrir aqui o enunciado da questão prático-profissional do 14º exame de ordem, porque nós já fizemos esse endereçamento e essa apresentação. Vamos lembrar aqui. Síntese da entrevista realizada com Heitor Samuel Santos, brasileiro, solteiro, desempregado, filho de Isaura Santos, portador da carteira da identidade 559, CPF, residente, blá, blá, blá. Aí, segunda parte, trabalhou na fábrica de componentes eletrônicos Nimbus S.A., situada na rua Leonardo Malcher, 77 Amazonas, blá, blá, blá. Oportunidade na qual foi dispensado sem justa causa e recebeu corretamente sua indenização. Repara bem, aqui, em síntese, o organizador desse exercício, dessa questão, ele está narrando fatos que aconteceram com o seu cliente, que necessariamente será o reclamante, nesse que até hoje, pelo menos, sempre foi o empregado. Então, desses fatos, você vai extrair o fato necessário para você fazer o endereçamento, como nós já vimos. Os dados necessários para você fazer a apresentação, como nós já vimos. E aí você vai fazer a leitura fática desses dados para saber se existe alguma tese para você arguir, ou seja, se esse fato aliado, unido a um direito previsto na legislação, seja ele legislação material, ou seja, no direito do trabalho, ou na legislação processual, possibilita você fazer um pedido a favor do teu cliente, que é o reclamante. Presta atenção, vamos ver isso aqui na prática.
Se a gente olhar logo aqui na primeira frase, vai estar escrito assim: síntese da entrevista realizada com Heitor Samuel Santos, brasileiro, é um dado que a gente não precisa mais, como já vimos. Solteiro, tem que estar lá na tua apresentação, mas vem o desempregado. Como eu já falei para vocês, desempregado não é profissão. Desempregado não é profissão, não vai esquecer disso. Desempregado é um dado essencial que você tem que ter em mente pelo seguinte motivo. Sempre que ele aparecer na sua prova, você vai requerer gratuidade de justiça. Por quê? Porque, obviamente, ele será pontuado por meio da tese sobre gratuidade de justiça. Uma vez que parte-se do pressuposto que quem está desempregado, pelo menos na ideia, tá? Na mentalidade lá de quem elabora as provas do exame de ordem. Não estou dizendo que está certo, nem errado, tá? O que eu falo é de acordo com o que decorre do que é considerado como correto para o exame de ordem, não o que é certo ou errado no nosso modo de pensar, etc. Tá? Isso aí não nos interessa aqui. Então, toda vez que aparece desempregado, você vai arguir uma tese dizendo que ele, no caso o teu cliente, não tem condições de arcar com as despesas processuais. Nós vamos trabalhar 4 teses nessa nossa aula 1, 4 teses muito cobradas no exame de ordem, portanto, eu vou falar dos fundamentos, de todas essas teses, tudo bonitinho, e explicar como vocês têm que pensar, raciocinar para desenvolver as teses, respectivamente. Tá? Eu estou só mostrando aqui como é feita a leitura das teses. Então, vamos lá. Então, toda vez que eu acho desempregado, eu vou ter que levantar, ter que arguir a tese da gratuidade de justiça. Isso quer dizer que toda vez que estiver desempregado no padrão de resposta, vai ser pontuada a tese gratuidade de justiça, correto? É lógico, né? Bom, não é tão lógico assim. Vou pegar uma prova aqui mais para frente, vou pegar aqui o 33º exame de ordem, e deixa eu ver, deixa eu pegar outra aqui, se eu mostro isso para vocês. Ó, presta atenção. Olha o que está escrito aqui. Ó. Nós estamos aqui no padrão de resposta do 30º exame de ordem. Olha o que está escrito aqui. Ó. Deverá requerer a gratuidade de justiça, pois está desempregado atualmente na forma do artigo 790, parágrafo 3º da CLT. Olha só que coisa interessante. Então, o que eu falei para vocês em relação ao padrão do 14º exame de ordem? Toda vez que eu identificar que está aqui escrito desempregado, opa, olha só, presta atenção. Só essa palavra já me disse, eu tenho uma tese. Então, teses são os fatos relatados no exercício, no enunciado da questão, que não pertencem nem ao endereçamento, nem à apresentação, mas que, unido ao que dispõe a CLT sobre aquele fato, me impõe a obrigação de fazer um pedido a favor do reclamante. Entendeu? Então quando a tese ela pode surgir de uma palavra ou de um conjunto de palavras, ou de uma frase, ou de uma oração, ou até de mais de uma. Por exemplo, eu tenho que unir essas duas aqui para verificar que aqui tem uma tese. Aqui embaixo, por exemplo, ó, trabalhava de segunda a sexta-feira, de 8 às 16h45, com intervalo de 45 minutos para a refeição, e aos sábados, de 8 às 12, sem intervalo. Essa frase, aqui dentro dessa frase, eu tenho uma outra tese. Eu vou voltar a falar dela já já, tá? Então, assim, o que eu estou querendo dizer, por enquanto? Que a tese é o relato de um fato, seja por uma palavra, seja por uma frase, seja por várias frases ou orações, em que eu identifico que ali existe um direito
de ordem material, ou seja, previsto no direito do trabalho, ou processual, ou seja, que está regulamentado no direito processual do trabalho ou processual civil, em regra do direito processual do trabalho, mas não exclusivamente, como a gente vai ver depois, e que eu tenho que comprovar que o reclamante tem esse direito, fazendo o processo de subsunção entre o fato, o fundamento, que vai ser legal ou jurisprudencial, e a consequência, o direito que a lei resguarda ao reclamante em função daquele fato. Exemplo, vamos aqui no desempregado. Se a gente abrir aqui o CPC, vamos abrir aí o CPC, vai lá no teu CPC, tá? Lá no artigo 78. Então, abre aí o teu CPC, por favor. Lá no artigo 78. O que vai dizer lá no artigo 78 do CPC? Não é o 78, não. 88, perdão. 88. Também não é 88, não. Ué, será que eu abri o lugar certo? Aí. Gratuidade. E justiça. Deixa eu ver aqui. Eita. Justiça gratuita. Qual artigo mesmo que fala de 78? Não é 78? Rapidinho, tá por aqui, com certeza. Não. Aqui, 98, perdão. Achei, 98. Então, chegamos lá. Diz o artigo 98, presta atenção. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas das despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à justiça gratuita ou à gratuidade de justiça, na forma da lei. Tá? O que quer dizer na forma da lei? Ela não vai pagar nada, conforme diz o parágrafo 1º, desde que realmente ela não tenha condição de arcar com as despesas processuais. Para os efeitos do exame de ordem, preste atenção nisso. Toda vez que aparecer, nós vamos trabalhar essas teses devagar, com calma mais à frente, tá? Mas toda vez que aparecer desempregado, o que eu vou considerar no exercício? Que o exame de ordem vai considerar esse desempregado como a informação que eu preciso para arguir a gratuidade de justiça a favor do reclamante. Bom, já mostrei isso para vocês aqui, nessa parte. Se a gente descer aqui, você vai ver aqui, gratuidade de justiça, requerer gratuidade de justiça, tá vendo? Teve o valor de 0,30 pontos. Só essa tesezinha aqui, Michuruca, de gratuidade de justiça, teve quase o mesmo valor de todo o endereçamento e qualificação que vocês fizeram, tá vendo? E a gente ainda chama a gratuidade de justiça como uma subtese. Mas repara bem. Então, presta atenção. Existem fatos que vão, juntamente com os dispositivos aplicáveis, dar acesso ao reclamante a um direito de caráter processual ou material, ou seja, que tem relação com o processo ou um direito que não foi cumprido pelo empregador. Então, sempre, tá? A gente verificou o fato, vai arguí-lo como tese. Mas isso não quer dizer que, apesar de você ter a obrigação de identificar todos os fatos para arguí-los como tese, será pontuado pela OAB. O que quer dizer isso? Olha,
Voltando aqui ao padrão de resposta do 14º exame de ordem. Ó. Se a gente olhar aqui, ó, você não tem nenhuma pontuação atribuída ao fato de que lá em cima está escrito desempregado e que você teria que ter arguído a tese da gratuidade de justiça. Então, outro ponto importante. Primeiro, o enunciado da questão compõe um relato fático de uma situação hipotética. Então, eu tenho que identificar qual é o direito aplicável a cada um daqueles fatos relatados lá no enunciado. Segundo, a OAB não vai pontuar tudo, ela vai pontuar o que ela quiser. E para piorar, terceiro, às vezes ela coloca informações que não têm nenhuma relevância para as teses que você terá que arguir. Isso é muito importante, tá? Mas voltando ao objeto da nossa aula de hoje. Nossa aula é mostrar para vocês o primeiro, que são as teses, e os parâmetros básicos de construção das teses. Tá bom? Então, nós podemos dizer agora, e agora aqui sim, eu posso puxar o conceito sobre teses. Nós podemos, então, conceituar as teses como a exposição de todas as razões de fato e de direito, sejam eles, seja ele, né, direito processual ou direito material, que sustentarão os seus pedidos, por meio dos quais você terá como consequência a demonstração de que o seu cliente tem um direito a pleitear. Tá? Assim, eu preparei aqui um esqueminha fático que você tem que observar na hora que você for treinando a elaboração de teses, tá? Então vamos lá. Esse esqueminha fático, ele é composto por 3 elementos. Primeiro, os fatos. Então você vai lá na redação ou no enunciado, como diz o exercício, da tua questão da peça prática profissional, e você vai identificar que existe vários fatos, né, relatados no enunciado, e você vai separá-los, né, para identificar em relação a cada pedaço a cada pedaços, vamos dizer assim, desses fatos, quais são os direitos que lhes são aplicados. Como eu falei aqui, ó, só por estar aqui desempregado, eu já teria que arguir a gratuidade de justiça. Ah, professor, mas nessa prova não foi avaliado. Não interessa. Eu tenho que arguir gratuidade de justiça. Tá? Nós vamos ver em quais situações a gente tem que arguir gratuidade de justiça. Vou pegar outro exemplo. E aí eu vou unir isso aqui às normas que tratam de gratuidade de justiça, tem normas na CLT, tem normas no CPC, a gente vai voltar a falar sobre o desenvolvimento das teses depois, tá? Para eu poder fazer o pedido de concessão de gratuidade de justiça, porque eu tenho uma tese. Outra questão importante. Aqui, ó, vou pegar esse relato fático aqui final, ó, só isso aqui. Trabalhava de segunda a sexta-feira, das 8 às 16h45, com um intervalo de 45 minutos, tá? Para a refeição. E aos sábados, das 8 às 12 sem intervalo. Então vamos lá. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 45, ele trabalhava 8 horas e 45 minutos por dia. Só que ele tinha um intervalo só de 45 minutos para a refeição. Qual a consequência disso? Depende. Na época dessa prova, a consequência é que você tinha que pedir que a empresa fosse condenada a pagar 1 hora extra por dia de serviço ao empregado, porque o intervalo não foi concedido integralmente. E onde está isso? Aqui na súmula, ó. Na súmula, deixa
Deixa eu abrir aqui de novo. Está aqui o livro da OJ. Deixa eu ver aqui. Súmula 437, se eu não estou enganado, aqui do TST. Vou abrir aqui. Ó, intervalo intrajornada para repouso e alimentação. Ó. Aplicação do artigo 71 da CLT. Após a edição da Lei 8.923 de 94, a não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais implica o pagamento total do período correspondente e não apenas daquele suprimido, com acréscimo no mínimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal. Ou seja, a supressão do intervalo, que no caso de quem trabalha mais de 6 horas por dia é de 1 hora, ensejava, dava direito ao empregado, olha só, presta atenção, dava direito ao empregado a receber esse intervalo integralmente como hora extra. Então, se a gente for aqui no padrão de resposta, ó, hora extra, ó, deverá ser requerido, em razão da pauta alimentar parcialmente concedido, o pagamento de 1 hora extra diária com adicional de 50% segunda a sexta-feira. Tá vendo? E olha que coisa importante. Aquela explanação fática, juntamente com as normas aplicáveis, é que compõe, que você vai utilizar para elaborar a sua tese. E só essa tese, nessa peça, ó, valeu 0,8, quase 1 ponto da prova só nessa tese. Entendeu? Mas, outra coisa importante, se você não conhece o direito material, na parte que fala sobre intervalo, não sabia que a não concessão, ou melhor, a concessão parcial do intervalo dava direito a 1 hora cheia a título de hora extra a ser paga ao reclamante, e você pedisse, por exemplo, que a empresa fosse condenada a pagar apenas 15 minutos, o que ia acontecer para você na prova do exame de ordem? Você ia tirar 0 na tese. Tá? Por quê? Porque a correção da prova do exame de ordem é feita assim. Ou você acerta a tese, ou você erra a tese. Não tem meio termo. A única coisa que salva é se você errar o fundamento, ou seja, o número do artigo, qual é o artigo, qual é a súmula, qual é o J, tá? Então, não tem jeito. Outro ponto importante. Se a gente pegar uma prova, deixa eu ver se eu acho alguma aqui que fala de intervalo. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Vou pegar outra aqui, que é mais recente. Aqui, ó, que tem a ver com o que nós estamos falando. Deverá requerer o pagamento de 15 minutos diários pelo intervalo desrespeitado nos sábados, com um adicional de 50% na forma do artigo 171, parágrafo 4º. Presta atenção aqui. Aqui, olha, eu estou agora aqui no padrão de resposta do 33º exame de ordem. Lembra que eu falei para vocês? Tudo isso aqui são fatos, são relatos de fatos hipotéticos que teriam acontecido com a reclamante, que foi a Sheila Melodia. Tá vendo? E aí, quem elaborou o enunciado da questão diz, ó, diz que trabalhava de segunda a sexta-feira, das 9 às 15 horas, com intervalo de 15 minutos para a refeição. Tá tudo certo. Quem trabalha mais de 4 horas até 6 horas tem direito a 15 minutos de intervalo para repouso de alimentação. Beleza, tá tudo certo até aí. Só que aí tem a segunda parte, ó. E aos sábados, das 8 às 14, sem intervalo, marcando corretamente os cartões de ponto. Aqui eu tenho 2 elementos que tem que entrar nessa tese. Primeiro deles, o fato de que ela trabalhava aos sábados das 8 às 14, ou seja, trabalhava 6 horas e que não tinha intervalo. O intervalo, no caso de quem trabalha mais de 4 horas
até 6 horas é de 15 minutos. Então, eu tenho que pedir ou então, melhor dizendo, ela tem o direito a receber pela não concessão do intervalo de 15 minutos. Entendeu? Eu tenho direito de receber pela não concessão do intervalo, mas só aos sábados, porque durante a semana ela não tem direito. Portanto, eu tenho que pedir que a empresa seja condenada a pagar o intervalo de 15 minutos. Aí você vai falar agora, professor, mas não é 1 hora? Você não falou que era 1 hora? Lá era, só que a reforma trabalhista mudou isso. Então, se a gente chegar aqui e abrir a CLT, o que nós vamos encontrar lá no artigo 71 da CLT, ó, parágrafo 4º? Nós vamos encontrar exatamente isso que eu acabei de falar, que é oh, tá errado aqui, não é súmula, é artigo, você entendeu? Tá vendo? Que é o seguinte, ó, a não concessão ou a concessão parcial do intervalo intra-jornada mínimo para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais implica o pagamento de natureza indenizatória. Ó. Antes, quando eu não concedia o intervalo ou concedia o intervalo parcialmente, ou seja, faltava uma parte do intervalo, eu tinha que pagar o intervalo inteiro como hora extra. Agora, eu tenho que pagar só apenas o período suprimido. E eu pago como indenização, eu não pago mais como hora extra. Então, repara que a natureza da verba mudou e, consequentemente, também o meu pedido automaticamente vai mudar, porque o direito que a lei garante ao empregado mudou. Então, qual o pedido que eu tenho que fazer aqui? Pedido de que a empresa seja condenada a pagar 15 minutos pela não concessão do intervalo aos sábados, de forma indenizada ao empregado, calculado sobre o valor da hora normal, acrescido de 50%. Tudo como prevê o parágrafo 4º do artigo 71 da CLT. Por quê? Porque ele foi alterado pela reforma trabalhista, ou seja, uma lei posterior à lei, ou melhor, ao entendimento do TST, que era de 2012. Opa, professor, então o senhor está querendo dizer que, apesar de eu ter que aprender a manusear aquele monte de súmulas e OJs e precedentes normativos, eu ainda tenho que depois ir estudando para saber quais deles ainda estão valendo e quais não estão valendo? É exatamente isso. Porque senão, se você, por exemplo, fosse desenvolver essa tese com base aqui no item 1 da súmula 437 do TST, o que você ia fazer? Um pedido que hoje não é mais cabível. Entendeu? Porque o empregado hoje não tem mais esse direito. Tá? Então, em termos... Aí, isso é importantíssimo demais, tá? Na hora de eu elaborar a tese. E aqui ainda tem uma outra informação que eu não posso deixar de falar, ó, marcando corretamente os cartões de ponto. Isso aqui é um meio de prova. Eu tenho que colocar lá na minha dissertação. Então, vamos voltar lá no nosso esqueminha, para você entender onde eu quero chegar. Então, quando eu for relatar os fatos, eu vou pegar exatamente como está no exercício. Não assim, ó, diz que trabalha. Por quê? Porque quando você começa a desenvolver a peça, você não faz mais referência ao nome das pessoas. Você faz referência a ela como reclamante e a outra parte como reclamado ou reclamada. Então, a pessoa que está reclamando, não interessa se seja de sexo masculino, feminino, qualquer sexo, ou seja homem, seja mulher, não importa, você simplesmente vai chamar de reclamante. E a outra você vai chamar de reclamado ou reclamada. Né? Então, por exemplo, lá você iria colocar a reclamante trabalhava de segundo. Você não vai escrever a reclamante diz que. Não, ela não diz. Você que está fazendo a peça, então você tem que ser incisivo. Você tem que estar convencendo o juiz. Então você tem que dizer:
tem que ser assertivo. Reclamante trabalhou de segunda a sexta-feira, das 9 às 15, ou trabalha, não sei aqui se ela continua trabalhando ou se não trabalha mais, tá? Deixa eu ver aqui, desde receber, estando o contrato em vigor, tá vendo? O contrato está em vigor, ó. Então, o contrato está em vigor, então aqui eu não posso falar que ela trabalhou, eu digo que ela trabalha. Então eu boto lá, a reclamante trabalha de segunda a sexta-feira, das 9 às... Exatamente como está aqui. Por que exatamente como está aqui? Porque diz o item 3.5.9 do edital da sua prova o seguinte, ó. Você vai lá conferir. Na elaboração dos textos da peça profissional e das respostas às questões discursivas, o examinando deverá incluir todos os dados que se façam necessários, sem, contudo, produzir qualquer identificação, tá? Então, você não pode colocar um sinalzinho, nada lá, ou, mais importante, informações além daquelas fornecidas e permitidas nos enunciados contidos no caderno de prova. Então você não vai colocar, não vai florir o teu texto. Você vai simplesmente pegar sobre o relato fático que está lá, copiar e colar, como se fosse copiar e colar, tá? Você simplesmente vai... posso mudar uma palavra ou outra? Pode, isso aí não tem problema nenhum, tá? O jeito de escrever, você vai escrever de uma forma diferente, não tem problema. Agora, os fatos você não pode modificar. Tem que ser exatamente como está lá, tá? Então, e ainda, você tem que ficar atento ao que diz o edital também sobre isso que eu vou ler agora. Ó. O texto da peça profissional e as respostas às questões discursivas serão avaliados quanto à adequação ao problema apresentado, ao domínio do raciocínio jurídico, ou seja, o fato, o fundamento, que a gente vai falar dele, a fundamentação e sua consistência, a capacidade de interpretação e exposição e a técnica profissional demonstrada. Além disso, a tua letra tem que ser legível. Se ela for considerada legível, você recebe 0. Sendo que a mera transcrição de dispositivos legais, desprovida de justificativa da resposta e desenvolvimento do raciocínio jurídico, não ensejará pontuação. Então não é só copiar o exercício, você pode usar o artigo para fazer a tua tese, a tua fundamentação, mas você não pode copiar o exercício, sim, porque o artigo tal diz, 2 pontos. Não, se você fizer isso, é 0. Tá? E na prova da OAB não tem meio zero, não tem aproveitamento. Ou é 0 ou não é 0. Ou é tua nota cheia ou quase cheia. Tem algumas coisinhas ali que você pode errar. Bom? Então, agora, além da parte dos fatos que você vai pegar lá e transcrever exatamente como está lá, tá? Conforme consta o constante do exercício, tá? Você vai pegar também, e vai incluir o fundamento. E o que é o fundamento? É a citação do artigo, preste atenção, não é a transcrição, tá? Não é transcrever, não é você copiar o que está lá. Você pode até usar textos, eu vou ensinar vocês a fazer isso depois. Mas não é transcrever o que está lá, tá? É você citar o artigo da norma jurídica aplicável ao caso concreto. E aqui, qual a norma jurídica? Depende, pode ser da Constituição, do CPC, da CLT, de uma lei extravagante, pode de um decreto, né? Existem várias normas que a gente vai estudar e que você terá que observar. Ou do entendimento jurisprudencial. Estejam eles presentes nas súmulas de um dos seguintes tribunais superiores, TST, STF ou STJ. Então aqui você tem que ficar atento, porque se estiver lá na súmula de um desses tribunais superiores, inclusive, sobretudo súmulas do TST, você pode utilizar você tem que utilizar como fundamento da tua argumentação. E também você vai ter que pesquisar nas
OJs, que são as orientações jurisprudenciais, e nos precedentes normativos do TST. Ah, professor, mas eu não tenho tempo de ficar pesquisando, lendo tudo na hora para lógico que não. Aí você tem que aprender a trabalhar com o índice alfabético remissivo. Se você não aprender a trabalhar com o índice alfabético remissivo diante desse manancial quase que inalcançável de normas e de enunciados jurisprudenciais com os quais você tem que lidar, é impossível você conseguir achar o, o enunciado da jurisprudência aplicável ao caso concreto ou à norma, se você não souber utilizar o índice alfabético remissivo. Tá? Não adianta querer ficar estudando, decorando, que não adianta nada. Para a OAB não adianta nada. Você tem que aprender a usar o índice alfabético remissivo. Uma questão interessante que eu quero levantar aqui com vocês é a seguinte. Hoje em dia, por exemplo, o livro do TST, ele quase não tem sido mais alterado já há bastante tempo. Por quê? Porque a jurisprudência do TST ela não é mais fundamentada, elaborada, vamos dizer assim, nos livros, tá? Ela vem hoje muito mais daqui, ó. Quer ver? Ó? Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Daqui, dos precedentes. Precedente normativo não do. Cadê? Aqui, ó. Dos incidentes de recurso repetitivo, que formam os temas. Tá? Ó, tá vendo? Que formam os temas, ó. Então, hoje em dia é tudo com base em tema. Seja no Supremo, seja no TST e até no STJ, obviamente. Por causa dos recursos, no nosso caso aqui, de revista repetitiva, que podem gerar um tema, e o tema ele funciona como o que era o livro de súmula, que eram as súmulas e OJs do TST, que ainda valem bonitinho, que você tem que ir lá para pesquisar. Tá? Só que tem um problema. Tá? Se a gente pegar o edital da OAB, e eu vou abrir aqui para você entender o que eu estou falando, vou bater aqui OAB FGV, vou pegar o edital da última prova aqui, tá? Para vocês entenderem. Se a gente pegar aqui, ó, e for lá no material permitido e proibido, nós vamos verificar, já vimos isso no vídeo anterior, tá? Detalhadamente, mas vamos só nos lembrar do seguinte, ó, que o que é permitido são os códigos, inclusive organizados, já expliquei para vocês o que é a CLT organizada, que não possuam índice estruturando nem jurisprudência. Tá? As súmulas, enunciados e orientações jurisprudenciais, inclusive organizadas, desde que não estruturem roteiro de peça, são autorizados. Tema é jurisprudência. Tema é exatamente a consagração da jurisprudência. Então, repare bem, a jurisprudência ela não é permitida. Ó. Tá aqui, ó. Tá lá e tá aqui. E o tema é exatamente a consagração da jurisprudência. Tanto é que, pelo menos eu não tenho visto, não sei se está vindo ultimamente, nas CLTs organizadas o pessoal não inclui os temas. Então, e o que são temas, né? Como mostrei para vocês, ó, é o entendimento do TST acerca de um determinado ponto. Por exemplo, ó, tá aqui, ó. Vou abrir aqui o tema número 1 do TST, ó. Questão submetida a julgamento. A exigência de apresentação de certidão de antecedentes criminais pelos candidatos a emprego gera dano moral? Aí vem a tese firmada pelo TST. No entendimento do TST, essa exigência poderá ensejar dano moral ou não, de acordo com as especificações que estão aqui. Entenderam? Só que isso aqui não está na tua CLT organizada. Mas, por que eu estou levantando essa questão? Porque ela já caiu uma vez
ou melhor, já foi citado uma vez. Deixa eu ver se foi aqui. Não, não foi nesse aqui não. Não lembro em qual foi. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Porque já foi citado uma vez em padrão de resposta, tá? Da OAB. Lógico, a OAB disse tema ou blá blá blá. Deixa eu ver se está aqui. Não, não está aqui. Então, deixa eu ver onde é que eu acho, onde é que eu vi isso. Ah, não, esse aqui é o provisório que eu abri. Eu quero o definitivo. Eu abri o errado. Deixa eu abrir aqui o definitivo. Para ver se está aqui. Tema. Não, não está nesse aqui, não. Eu vi a OAB incluindo tema, um número de um tema, num padrão de resposta de uma prova. Não lembro qual é, tá? Depois, se vocês quiserem ver aí, quiserem dar uma olhada, uma procurada por aí para ver se. Deixa eu ver se foi aqui nos embargos terceiros. Eu não peguei o definitivo ainda. Deixa eu ver se foi aqui. Não, não foi aqui também. Então, eu não sei onde que eu vi, mas eu já vi uma vez, num padrão de resposta, eles fundamentarem uma resposta num tema, mas aceitaram também, colocaram lá tema ou artigo, né? Então, beleza, tá? Então, mas fiquem, tomem cuidado com essa questão dos temas, tá? Eu não sei nem o que dizer, só sei que às vezes a gente passa sufoco aí com as maluquices da OAB, não tem jeito, né? Então, não sei onde é que foi que eu vi isso. Não sei se foi nessa prova aqui, eu acho que não. Deixa eu ver se foi aqui. Não, não foi não. Mas eu já vi uma vez eles colocarem num padrão de resposta um tema, tá? Bom, enfim, tá bom? Importante é, entenderam o que é tema? Tema é, digamos assim, a solução dada pelos tribunais superiores no monte de processos que, ao mesmo tempo, por conta dos recursos repetitivos, são julgados uniformemente. E aí aquele entendimento tem que ser aplicado igualmente a todos os processos. Cria-se ali uma tese, e essa tese jurídica, que tem que ser respeitada por todos os juízes de todas as instâncias, ela fica consagrada num tema. Tá? Por enquanto, na minha opinião, o tema ele é proibido, entendeu? Mas prefiro que vocês fiquem atentos a essa questão de existir tema. Até porque, principalmente, porque o tema ele pode se contrapor a, ao entendimento que está consagrado atualmente lá nas súmulas e OJs do TST. A gente, obviamente, quando for falando dos institutos, toda vez que tiver um tema que trata de um determinado assunto, de forma diferente, eu vou fazer alusão a eles. Eu vou falar, olha, gente, presta atenção, essa súmula aí não se aplica mais por causa do tema tal. Tá? Então, você pega uma caneta marca-texto de uma cor diferente e coloca lá nas súmulas e OJs que não são mais aplicáveis, como eu já mostrei para vocês um caso aqui lá do item 1 do artigo da súmula 437. Então, vocês anotem lá, porque isso é muito importante, tá? Para vocês não caírem na besteira de responder com base naquela súmula OJ, porque ela já está completamente desatualizada. E aí, lá no edital da, da OAB, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, ó, no edital da OAB, cadê o edital? Eita, tá aqui. A gente vai encontrar essa redação que eu vou mostrar para vocês aqui, tá vendo? Vou tirar isso daqui, ó. Que eu copiei aqui e coloquei lá, ó. Não é esse não. Esse aqui, ó. Essa aqui, ó. Item 3.5.12.
Eu esqueci de colocar aqui, ó. Item 3.5.12. Tá? Ó. As questões da peça prático-profissional poderão ser formuladas de modo que necessariamente a resposta reflita a jurisprudência pacificada dos tribunais superiores. Pronto. Lascou. Entendeu? Então, eles poderão perguntar alguma coisa que está em tema, sendo que lá no edital diz que jurisprudência é proibido, então lascou, tá? Então, conhecer os temas também faz parte do estudo de vocês. À medida que a gente for avançando no estudo do direito material, do direito processual, que tiver temas ali relacionados aos tópicos que a gente for estudando, obviamente eu vou chamar a atenção de vocês para cada um deles, tá? Mas vocês têm que ficar atentos aos temas também. Então, apesar de eles não sei se quem organiza a CLT teria a coragem de incluí-los na CLT, porque lá diz que jurisprudência é proibido, mas o entendimento consagrado nos tribunais superiores poderão fazer parte da resposta de uma questão. Lascou, tá? Então, pode estar numa tese da prova, como pode estar da peça, perdão, pode estar numa tese das questões. Então, voltando aqui. Então, você vai pegar o aspecto fático, lá da tese, vai unir ao fundamento por meio da citação do artigo ou do entendimento jurisprudencial aplicável ao caso, né? A partir do momento que os temas começarem a surgir na sua CLT, você também tem que ficar muito atento a eles. Aí sim, você vai poder utilizá-los. Eu acho que o edital da OAB já tinha que ter sido modificado nesse sentido, para colocar lá temas, né? Porque senão cria-se essa dúvida. E esse estarrecimento. Peraí, como assim? Não pode ter jurisprudência lá, então não pode ter tema. Mas pode ter uma questão que se baseia no entendimento dos tribunais superiores. Enfim, eu só tenho que mostrar para vocês a bagunça, né? Não resolvê-la. Isso não tem nada a ver comigo, quem tem que resolver é a OAB. E aí, finalmente, ó, o que a gente vai colocar como terceiro ponto da tese? A consequência. Então, o que é a consequência? Demonstrar que o empregado tem aquele direito que você vai pedir. Então, a consequência não se confunde com o pedido. Vamos ver isso na prática, bem resumidamente, tá? Vamos lá. Vou pegar aqui o padrão de resposta. Vou pegar aqui o... Padrão de resposta, não. É o padrão de resposta? Vou pegar aqui. Aqui, ó. Vou pegar aqui vou pegar aqui o enunciado do 14º lá, exame de ordem, ó, da reclamação trabalhista foi comparada no 14º exame de ordem. Aqui, ó. Trabalhava de segunda a sexta... não. Vou pegar aqui daquele mais recente, ó, esse aqui, porque eu vou falar dessa tese aqui, ó. Diz que trabalhava de segunda a sexta-feira, blá, 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 15 minutos ao sábado. Então, quais são os elementos lá da tese? Primeiro, o elemento fático. O empregado trabalhava, blá, 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 até o final aqui. Portanto, aí você pode botar assim, vírgula, descumprindo o empregador a imposição de que ao empregado teria que lhe conceder um intervalo de 15 minutos. Conforme prevê o artigo, aí nós vamos ter que ir lá na CLT, ó. Vamos aqui, nós estamos na CLT. Está aqui, ó. Conforme prevê o artigo 71, parágrafo 1º da CLT. Então, repara, não é eu copiar, é eu simplesmente dizer que o empregador não concedeu o intervalo que a lei manda ao empregado, conforme está relatado faticamente no enunciado do exercício.
E qual a consequência disso? Portanto, o empregado tem direito a receber os 15 minutos de forma indenizada, tá vendo? Todo, em relação a todos os sábados trabalhados, calculado com base no valor da hora normal de trabalho, ó, e eu estou usando o artigo, ó, com um acréscimo de 50%. Viu? Então, eu uso o artigo, aí, vírgula, nos termos do artigo 71, parágrafo 4º. Então, tanto para o fundamento, para a fundamentação da tese, quanto para a consequência, eu uso os artigos. Tá? A gente vai fazer muitas teses. Então, não tem jeito. Vai fazer muitas teses. E obviamente, eu vou fazer vocês repetirem muito isso, tá bom? Mas isso tem que ser feito devagar, porque é trabalhoso mesmo. Mas um detalhe importante: a consequência, cuidado que muita gente confunde isso, não é o pedido. Tem como encurtar um pouco a consequência e confundi-lo um pouco com o pedido? E, portanto, fazer uma tese um pouco menor? Tem. Mas isso é uma técnica que a gente usa numa forma, num modo de fazer a petição, quando a gente usa o chamado pedido interno. Nós estamos trabalhando num modelo tradicional, que eu acho o melhor modelo, que é o modelo exatamente dessa sequência que eu estou mostrando para vocês, tá? Depois que eu terminar a elaboração da reclamação trabalhista com base nesse modelo tradicional, aí eu vou explicar para vocês, logo de cara, né, o modelo ali de fazer pedidos internos. Porque fazendo pedidos internos, você, obviamente, se quiser fazê-lo assim na prova, você encurta a prova, porque a consequência você alia ao pedido, junta com o pedido, tá? Mas são coisas diferentes, tá bom? A gente vai colocar isso em prática já no próximo vídeo. Para finalizar, então eu fiz aqui, ó, a síntese desse esqueminha prático, que seria o esqueminha prático simplificado. Então, nós temos fato, fundamentos e conclusão da tese. Presta atenção, não é o pedido. Cuidado, tá? A gente pode juntar o pedido aqui nessa conclusão? Pode, mas a gente vai aprender isso depois, tá? Aqui, pelo modelo clássico, a conclusão da tese não tem nada a ver com o pedido, tá bom? Então, vamos lá. E, por fim, agora sim, por fim, tem uma coisa muito importante. Por que se dedicar bastante à questão da elaboração das teses? Porque ela é a parte mais importante da sua peça. Tem dúvida? Então vamos abrir aqui, ó, os padrões de resposta. Agora eu vou de trás para frente. Olha aqui, ó. Se a gente pegar aqui, ó, o endereçamento e toda aquela apresentação só teve o valor de 0,4. Depois, ó, gratuidade, justiça e prioridade, teses. Aí, ó, teses. Repara que cada tese aqui, ó, cada tese aqui, ó, teve uma pontuação maior do que todo o endereçamento e apresentação. Ah, professor, mas é sempre assim? Vamos conferir, então. Ó, aqui. Vamos conferir aqui, ó. Vamos para o anterior. Ó, tá vendo? Ó? O valor mesmo, ó, vem nas teses. Ó. Então, entender como elaborar. Ó, tese com pontos, quase de 1 ponto. Ó. Nessa prova aqui, como eu já mostrei para vocês, ó, como foram poucas teses, quando vem menos teses, aí que vale mais ainda, olha. Foram só 5 teses que a OAB considerou aqui, ó. Foi naquela que a OAB não pontuou a gratuidade de justiça, poderia ter pontuado, mas não pontuou, não importa. Quando diminui as teses, então, elas passam a valer mais ainda. Ó. Então, a gente pode concluir, e vamos, se você quiser, a gente vai seguindo aqui. Ó. Depois você pode baixar aí e conferir isso tudo que eu estou falando para vocês. Ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Ó. O que a gente pode concluir daqui? Que a prova da OAB é uma prova de teses.
Isso tem uma coisa muito boa. E isso para vocês é tudo de bom. Sabe por quê? Olha essa observação aqui. Ó. As teses cobradas são as mesmas, tanto na peça prático profissional quanto nas questões. Professor, então quer dizer que quando eu estou estudando as teses para fazer exercícios que estão relacionados às peças, eu também estou estudando as teses para fazer os exercícios que estão relacionados às 4 questões? É isso. Entenderam? Como é bom? Então, ter entendido essa questão aí das teses é primordial, porque você vai responder tanto, vai elaborar as questões da peça, como dar as respostas das questões da mesma forma. Nas questões, as respostas são até mais simples, tá? Mas o pensamento é o mesmo. A única diferença é que na questão, em vez de você fundamentar para demonstrar que o reclamante tem um determinado direito, lá você simplesmente vai responder se alguém tem um direito ou não. Entendeu? Ou, por exemplo, qual o recurso cabível, fica até mais fácil, mas o estudo das teses para a prova, para a questão da peça prático-profissional, te dá o conhecimento necessário para você responder com satisfação e facilidade, que é mais importante, também as questões da prova. Tá bom? Então é isso, turma. Olha, tá aí o material da aula. Quem quiser, se ainda não tiver, manda para mim no Zap, que eu mando tudo para vocês lá, tá? Até o próximo vídeo. Desculpem-me se esse vídeo foi um pouco longo, mas é o que deu para fazer. É muita informação que eu tenho que passar para vocês. Por isso que eu não gosto da aula por vídeo. Mas tudo bem, já que é assim, então vamos lá. Eu não vou parar, não. Eu vou continuar para ajudar vocês. Vamos seguir, tá bom? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.